Agora a gente vai ver algo muito importante para a sua prova, que é chamado de tábua biométrica ou tábua atuarial. O que significa isso? Bom, a gente tem algo no Brasil chamado de crescimento demográfico. O que é o crescimento demográfico? Se a gente olhar lá para os anos lá de 1980, 1950, 1940, as pessoas viviam menos, né? Então você tinha lá, por exemplo, lá uma pessoa lá em 1940, que a expectativa dela de vida ela viver até os 60, 65 anos. Conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo o avanço da medicina, é normal que as pessoas comecem, né, a ter uma vida mais longínqua e, consequentemente, vão vivendo mais. E isso vai impactar de forma muito grande no valor que você vai receber de aposentadoria. Por quê? Imagine o seguinte, você se aposentar lá no ano de 1950 e se aposentar no ano de 2020 é muito diferente. Imagine que você aposentou com 65 anos em 2020. A expectativa é que você viva aí mais 30 anos, com 95. Lá em 1950, se você aposentasse com 65, a expectativa de vida era até 70. Você ia viver mais 5 anos só. Então isso muda quando você, por exemplo, vai transformar o seu plano em renda. Ou seja, você foi lá, acumulou todo o dinheiro, todo o recurso e agora quer receber. Se fosse lá em 1950, no nosso exemplo, você teria uma expectativa de vida de 5 anos. Então você recebeu um montante muito alto, porque na expectativa você tinha pouco tempo de vida. Já hoje, em 2020, você vai receber uma quantidade menor, porque mostra que você tem mais 30 anos de vida. Então isso vai impactar muito. Então a gente tem as tábuas atuariais referente ao período de tempo ali, colocando ali, né, qual seria essa expectativa de vida aí, né, dos brasileiros, nada mais do que isso. Beleza? Então vamos lá. É a tabela de dados utilizadas na administração de planos de previdência e seguros de vida, com a finalidade, passa a marca-texto, de calcular as probabilidades de vida e morte de uma população. Então ela vai levar em consideração a idade, que é muito importante, e quanto maior a expectativa de vida, menor o valor recebido. Passa a marca-texto nisso aqui porque é importante. Ó. Quanto maior a expectativa de vida, imagine o seguinte, nos dois casos que eu falei, lá de 1950 e de 2020, a expectativa de 1950 era de 70 anos, você tinha 65. Então, ó, quanto maior a expectativa de vida, menor o saldo no valor do recebimento. Então, você tinha mais 5 anos de vida, você tinha acumulado lá 100 mil. Você ia ter que receber todos 100 mil em 5 anos. Agora, olha só, o mesmo exemplo. Vamos para 2020. Você tem os mesmos 100 mil, mas agora a expectativa é que você viva 30 anos. Você vai receber um valor muito menor por mês. Por quê? Quanto maior a expectativa de vida, menor o valor do recebimento. Ou seja, você vai receber mais tempo, né? Consequentemente, vai ter que diminuir o valor que você vai ter que receber. E aí a gente vai ter aqui algumas tábuas atuariais, tá? São as tábuas atuariais AT49, que é referente ao ano de 49, AT83, que é mais ali atualizada nos anos 80, AT2000, que é atualizada no ano 2000, e a BREMS, que é aqui a mais nova. Então a gente tem aqui, anota isso, essa aqui é a mais antiga e essa aqui é a mais nova. Como essa aqui é mais antiga e a expectativa de vida antigamente era muito baixa, essa aqui tem o quê? Maior renda. Por quê? Foi o exemplo que eu falei para vocês lá de 1950. O cara aposentou com 65 anos, ele ia viver até os 70. Caraca, ele vai receber tudo em 5 anos, então ele vai receber uma renda maior. Já aqui, que é a tábua atuarial de hoje, se você for fazer um plano de previdência, você entraria nessa, você tem aqui uma menor renda. Por quê? Porque a expectativa é que você viva mais 30 anos. E, consequentemente, vai ter que, né, gamificar isso, vai ter que pulverizar isso. Beleza? Então, vamos aqui, né, a alguns exemplos. Vamos só ler isso aqui primeiro. Ó. Isso aqui nada mais é do que ó, expectativa de vidas de algumas tábuas biométricas utilizadas no Brasil. Na sua prova, costuma vir muito tábua atuarial. Tá? Então, vamos aqui. Ó. Por exemplo, uma pessoa aos 65 anos, então a gente está falando nessa faixa, ó, uma pessoa aos 65 anos, pela AT49, que é essa primeira, então a gente está falando dessa primeira faixa aqui, tá? Da primeira linha. Pela AT49, tem expectativa de vida de até 80 anos. Já pela BREMS, ela viverá em média 86 anos. Olha como que já mudou. Já ganhou mais 6 anos de vida. Consequentemente, olha só,
Nesse que ele ganhou mais 6 anos, a renda tem que ser menor. Partindo do princípio que o cara tenha lá o valor de 100 mil. Então, consequentemente, se ele viver mais 6 anos, ele vai ter que receber uma renda menor para ele continuar recebendo durante todo o período, tá? Dessa forma, se o participante optar por converter seu recurso em renda, se o seu plano estiver na AT49, ele receberá um valor mensal maior do que aqui a AT-BRMS, né? Aqui um errinho aqui. Na AT49, ele vai ter uma renda mensal maior do que na BRMS. Por que isso, pessoal? Porque isso é muito, muito importante. Porque a expectativa de vida lá, quando o cara fez, e aí a gente tem algumas tábuas atuariais. Às vezes o cara está no plano de previdência, tem 50 anos, e ele tem lá a AT83, a AT2000. Essa aqui, ó, a expectativa de vida era menor do que a gente tem hoje. Então, quando ele vai receber, ele recebe naquilo que foi contratado. Lembra lá? Jogo de ida, jogo de volta. Quando ele contratou na tábua atuarial até 83. Então, pô, a expectativa de vida era para 83 anos. Hoje está para 86. Ele vai pegar dentro desse plano. Então, quanto mais antiga a tábua atuarial, isso é importante, tá? Maior é a renda, ó. Tá aqui, ó. Quanto mais antiga, maior é a renda. E quanto mais nova a tábua atuarial, menor é a renda. Isso aqui tem que tomar cuidado, porque às vezes o cara vai fazer uma portabilidade. Ele está aqui na AT83. E aí, quando vai fazer a portabilidade, ele pode vir para BR e AMS. E aí seria muito ruim para ele, né? Não seria vantajoso. Beleza? Então, aqui nada mais é do que olhar para a expectativa de vida. Quanto mais antiga, maior a renda. Quanto mais nova, menor a renda. E eu espero você na próxima aula.